Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ficar hipermilionários com as ações do Banco do Brasil, pessoal, e conseguir um retorno até mais de 1.500% no longo prazo. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou, para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um estudo inovador que nunca ninguém trouxe aqui no YouTube, te mostrando como que você consegue um retorno acima da média com o Banco do Brasil na bolsa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. Todo mundo já sabe que o Banco do Brasil, ele é um banco mais de 200 anos, é líder no mercado de crédito na parte do agronegócio, que todo mundo do canal já sabe, tá? Até porque o que não falta aí no mercado é notícias de Banco do Brasil, já que ele tem sido uma das ações, se não a mais falada da Bolsa no momento, principalmente ali, né, por conta da crise de crédito que tem acontecido com o Banco do Brasil, tá? O agro, ele tem sido extremamente impactado, pessoal. Então, para quem pensa que o Banco do Brasil, ele não é uma empresa de commodity, acaba se enganando fervorosamente, tá? Por quê? Porque, pessoal, o Banco do Brasil, diferente dos outros bancos que temos aqui na Bolsa de Valores, como o Itaú, o Bradesco, ele tem, né, uma grande exposição no setor agrícola, ou seja, traduzindo isso aqui para vocês, ele tem grande volatilidade juntamente com as commodities agrícolas. Eu acredito que ninguém tenha te contado isso, tá? Por exemplo, se o preço da soja desaba, o Banco do Brasil, ele vai ser impactado de todas as outras commodities agrícolas, tá? Por quê? Justamente porque 1/3 da sua carteira de crédito está ligada ao agro. Então, se o agro ele está performando mal, se as commodities agrícolas estão caindo, a inadimplência, tá, tende a aumentar. Isso prejudica o lucro do Banco do Brasil. Tanto que tem até um estudo que eu fiz aqui no canal que para cada 1% de alta ou de baixa no preço das commodities agrícolas, principalmente a soja, que tem uma representatividade muito grande no balanço do Banco do Brasil via produtor rural, o banco ele já tem um resultado de 200 a 400 milhões inferior ou superior, tá? Independente ali da volatilidade. Então, olha só que interessante, pessoal. Por isso que lá no ano de 2022, o Banco do Brasil, ele teve recorde de resultados. Perceba que o lucro do banco naquele ano saltou muito, tá? De 2021, o lucro do banco saltou 10 bilhões, um crescimento muito expressivo no seu lucro. Por quê? Justamente por conta da alta no preço da soja. Olha só o preço da soja aqui no ano de 2021 e para quanto veio no ano de 2022, tá? Então perceba que o Banco do Brasil ele é bem sensível ao agro, então ele acaba se beneficiando, né, em cenários que o agro vai bem e ele também, né, e ele também está suscetível, né, perdão, a cenários que o agro vai mal. Então é totalmente natural você, como investidor de Banco do Brasil, saber dessa informação, de que você está investindo tecnicamente numa empresa de commodity. É por isso que os múltiplos do banco ficam tão depreciados quando o cenário não está indo bem. E você tem a oportunidade de comprar em preços descontados. E também o preço do milho, olha só a grande queda que teve, que também impactou, por consequência, né, o balanço do Banco do Brasil. Porém, são nestes cenários em que a maré está ao contrário, de que tudo vai mal, de que o banco oferece bons pontos de compra, tá? Porque, pessoal, saber que vai quebrar, isso a gente já sabe que não vai acontecer. É o maior banco estatal do país, a gente sabe que o banco é extremamente necessário, então quebrar, esqueça, tá? O que pode acontecer são pontualidades, cenários em que o banco sofra pontualmente por conta de alguma pressão, seja no agro, seja por pressão política, e ele sempre se recupera. Perceba que em crises passadas, o Banco do Brasil sempre se recuperou. No ano de 2020 se recuperou, no ano de 2015 se recuperou, e agora será
mais uma crise que provavelmente o Banco do Brasil vai superar tranquilamente, tá? O ponto positivo que deu uma acalmada no mercado, não é à toa que as ações do Banco do Brasil estão subindo, tá? Quando a gente pega aqui, ela se recuperou ali da faixa dos R$18, subiram 4% na bolsa, justamente por conta do resultado que o banco apresentou. Claro, o resultado ele não foi bom, tá? Quando a gente olha no termo de lucro líquido, está ali em 3,8 bilhões de reais, uma queda bem substancial em relação, né, ao primeiro trimestre de 2025. Portanto, pessoal, o que o mercado mais deu valor no balanço do Banco do Brasil foi a postura da gestão, ou seja, a gestão falou que esse cenário é passageiro e já vê uma retomada para o ano de 2026, com enxugando a inadimplência aos poucos. Então, o balanço do Banco do Brasil já pode voltar a se recuperar para o ano de 2026, tá? E para este ano a gente pode ter uma inflexão a partir já deste trimestre. A própria gestão vê uma inadimplência complicada para o próximo trimestre, mas eu não acho que o lucro líquido vai piorar ainda mais. Já está precificado e perceba que a própria gestão já deu guidance, tá? De 21 a 25 bilhões de reais para este ano. Então perceba que mesmo no pior cenário de Banco do Brasil, com ele hoje cotado a 120 bi de valor de mercado, nós já temos uma relação preço-lucro no cenário de 5,7 vezes. Isso aqui no pior cenário. Eu acho que o banco vai ficar no meio do caminho, tá? Eu não estou tão otimista, até porque, ó, não se esqueçam que semestre que vem vai entrar o balanço da BB Seguridade. E sabe quanto que o Banco do Brasil vai ganhar da BB Seguridade? Vejam só isso aqui, pessoal. Ela anunciou um provento de 1,94. O Banco do Brasil é um acionista que tem 66% de direito deste dividendo. Então ele vai receber 1,28 por ação. Somado à posição que o Banco do Brasil tem na BB Seguridade, pessoal, que hoje ele tem 66% da BB Seguridade, basicamente aqui o provento líquido da empresa, né, foi de 3,5 bi. O banco tem direito a 66%, então ele vai receber 2,3 bilhões em dividendos. Isso aqui já vai entrar no balanço do segundo trimestre como resultado líquido das subsidiárias. Aí você considera mais 1 bilhão do Banco Patagônia, das outras subsidiárias do Banco do Brasil que ele tem participação, que ele vai receber mais 1 bilhão nisso, tá? Então só de subsidiárias a gente já pode ter um resultado de 3,3 bilhões. E vamos supor que a operação de crédito do Banco do Brasil fique em 2 bilhões, tá? Supondo que ele lucre ali 500 milhões por mês. O banco já pode ter ali, consequentemente, tá? Vamos por aqui 3,312, supondo só subsidiárias do Banco do Brasil, mais 2 mil, supondo 2 bilhões, que virá de resultados de operação com crédito, tá? Com a inadimplência alta, é provável que o banco tenha ali um resultado abaixo do esperado. Podemos ter um lucro para o próximo trimestre de 5,3 bilhões, então perceba que já seria uma melhora. E se ele replicar, né, 5,3 bi para o próximo, até porque ele já prevê uma recuperação já para o quarto tri, então veja, 7,4 bi, mais ali, né, mais ali 3,8, temos ali também 5,3 de recuperação e mais ali 5,8 de recuperação. Ele pode ficar em 22 bilhões de lucro, no cenário mais otimista 23 bilhões, ficando no meio termo do guidance, né? Mostrando que o Banco do Brasil tem sim a probabilidade de atingir este ano de 21 a 25 bilhões de lucro. Então já está precificado o grande risco nas ações, por isso que eu acho que o mercado já não vai bater mais tanto, tá? Violentamente. Pode ser que tenha quedas, mas não será mais tão violentas. E ali pode ser, obviamente, né, que caso o Banco do Brasil, né, tenha um resultado coerente conforme ele está colocando no guidance, tenha ali até uma possibilidade de valorização nas ações do Banco do Brasil, tá? Então tem que olhar por esta ótica. O pessoal se esquece que tem um resultado da BB Seguridade para entrar. E perceba que eu estou sendo pessimista com a operação com crédito, porque em 3 meses é como se o banco lucrasse 666 milhões, tá? Por mês. Aquele balanço ali do Banco Central. Então, sendo bem pessimista com o Banco do Brasil, o lucro pode ficar de entre 4,8 a 5 bilhões já para o próximo trimestre, denotando uma recuperação frente, né, por consequência, aos resultados de agora, de 3,8 bilhões, tá? Colocando isto no preço, eu enxergo que Banco do Brasil está barato. E por que que eu acho que você pode mudar a sua vida com o Banco do Brasil? Você está comprando o banco nas mínimas, tá? Em 0,65 de PVP. Apenas para o banco chegar em 1, pessoal, a gente tem um potencial de valorização, considerando o PVP atual, de 53,84%. Olha só este potencial de upside. Em mercados de euforia, o banco já foi cotado por múltiplos até maiores. Perceba, 1,5 de PVP, dividido por 0,65, potencial de alta de 141%. E olha só nesse estudo aqui sobre Banco do Brasil. Em cenários de euforia, já teve altas no banco de 1.500%, altas de 300%. Ele está nas suas mínimas atualmente, tá? Ele, tecnicamente, em retornos aqui
expressivos, ele já foi cotado por 4 vezes de PVP, denotando uma alta de mais de 500%, e apenas por ele ser cotado em 1 de PVP, uma alta superior a 50%. E mesmo com a queda recente, o Banco do Brasil entregou 18,5% ao ano na média. Esse estudo aqui peguei do canal Neto Invest, tá um canal muito bom, super recomendo para vocês também. Peguei o estudo lá do canal dele. E aí ele mostra nesses estudos que o Banco do Brasil aparentemente está sendo negociado em suas mínimas. O problema do investidor é que ele precisa ter coragem para comprar. Lembrando que nada se trata, obviamente, de recomendação, tá? Olhando aqui por outros múltiplos de valuation, o Banco do Brasil tá barato, né? Considerando aqui múltiplo do Benjamin Graham, né? Com preço justo, percebemos que o banco, num cenário horroroso, ele ainda teria um preço justo, considerando o valor patrimonial da ação atual, de aproximadamente R$ 51,00. Potencial de alta frente à cotação atual de aproximadamente 157%. Ele pode dobrar o seu capital na bolsa em basicamente ali um tempo, se o banco fosse, obviamente, precificado, né? E temos aqui PVP barato e no curto prazo podemos ter um dividend yield ruim pela redução de payout, mas o próprio CFO da empresa disse que para o próximo ano o payout vai se retornar à normalidade, com esse resultado crescendo novamente, e podemos ter ali, né, até mesmo o dividendo extraordinário, que a própria gestão falou que pretende, caso a situação do banco volte à normalidade, pagar um dividendo extraordinário como efeito de compensação acionista, dado este ano um pouquinho mais apertado. Isso aqui foi muito bom da gestão, tá? Acho que foi uma postura muito positiva deles e até traz também mais transparência para o mercado. Utilizando o inverso do earning yield aqui na empresa, 1 dividido por 5, o banco pode ter 20% ao ano em dividendos e valorização no longo prazo. E se vocês querem ser mais conservadores, usem 1 menos payout vezes o ROI médio, que fica de 15%. Podemos ter um provável crescimento no lucro do Banco do Brasil de 9,7% ao ano para os próximos 10 anos, considerando um dividend yield médio de 8%, ele pode tirar 17,7% ao ano de rentabilidade para os próximos anos, que se aproxima muito do retorno do que o Banco do Brasil entregou nos múltiplos atuais, tá? E o outro ponto que eu acho positivo também é que o banco está ingressando na parte consignado privado, que isso fica ali, consequentemente, tá? Mais independente. Cenários que o agro for muito ruim, até porque vai acontecer mais vezes, pessoal. O agro vai melhorar, depois vai piorar e o banco vai ficar sensível a esses ciclos, faz parte do processo, assim como a Petrobras. O problema é que o Banco do Brasil precisa ser estratégico, ele tem sido muito. Por quê? Porque a partir de hoje, tá? O banco já tem começado a investir ali na parte de consignado privado, isso daí vai trazer uma segurança maior para o balanço do Banco do Brasil nestes tempos de queda no agro, de altas provisões, o banco vai ter esse efeito de compensação, né? Isso aqui acaba sendo muito bom. E a transparência aqui da gestão deixou claro isso. Agora, o que basta ver é se de fato esse guidance vai ser cumprido. Aparentemente vai, dado que já o próximo trimestre ainda ser melhor em sazonalidade por conta do resultado da BB Seguridade. BB Seguridade salvou, hein, pessoal? Se não fosse a BB Seguridade, o lucro do banco também seria igual, até pior do que antes, tá? Poderia ser até de 2 bilhões, porque a situação vai continuar piorando no agro. Porém, o balanço da BB Seguridade vai entrar salvando aí, e mesmo supondo operações com crédito, né, de 2 bilhões, mais ali um resultado de 2,5 bilhões da BB Seguridade e mais 1 bilhão de suas subsidiárias integrais, ainda podemos ter um lucro de 5,5 bilhões. Aí já com uma perspectiva de recuperação para o quarto trimestre de 2025, já vai ter uma enxugada ali na adimplência e para o ano de 2026 já terá uma melhora gradual, tá? Acontecerá gradualmente. O que interessa é que você pague um preço interessante. E aparentemente o preço atual já reflete as incertezas e os riscos na empresa. O mercado não é bobo, pessoal. Ele pode até ser ineficiente no curto prazo, mas no longo prazo ele tende a ser eficiente e pode aí precificar as ações. Claro, não totalmente eficiente, mas, né, minimamente eficiente. Esse é o principal ponto aqui para vocês. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Eu não consigo fazer o que você faz. Para mim, você tá falando grego, tá? Eu tô começando agora na bolsa. Preciso, né, ir aos pouquinhos, escadinha por escadinha. E eu sou um investidor, Pablo, mais avançado, mas que também quero mais praticidade. Será que você tem alguma coisa para me proporcionar? Alguma ferramenta que me proporcione um bom potencial, mesmo aí, né, eu não tendo nada de conhecimento? É por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Olha só que interessante. Segundo fator, pessoal, ela é
totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, em tempo real, a qualquer minuto, a qualquer segundo, essa planilha sofre alterações automáticas, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, tá? Olha só que interessante. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, né? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch tem o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, ou seja, só aqui análise de qualidade. Fora que você tem mais de 100 ações que você pode garimpar. E ainda temos aqui preço teto projetivo, pessoal, de fato, tá? Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, pessoal. E outro ponto, tá? Detalhe, queria ter eu esse conhecimento quando estava começando. E aí eu trouxe isso aqui no canal justamente para facilitar a sua vida, porque o tempo, pessoal, ele é valioso. E quanto menor tempo a gente despender, consequentemente maior será seu retorno de longo prazo. Então, para você que está começando do zero, essa planilha já vai ser para você. E para você avançado também vai servir, porque já serve aí como um guia para você no seu dia a dia, sem que você tenha que ficar quebrando a cabeça em cálculo. Eu também uso essa planilha, tá? Para mim me facilita bastante. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta joia rara? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado aqui nos comentários e estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Então, só coisa de qualidade que eu trago aqui para vocês. É por isso, pessoal, que não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento, tá? Lembre-se, pessoal, eu vejo que muitas pessoas assistem meus vídeos, mas não se inscrevem. Isso aqui é triste, pessoal. Vamos se inscrever. Porque, pessoal, esse canal aumentando, são mais pessoas que eu gero valor e eu posso impactar mais pessoas. E uma promessa que eu faço aqui para vocês, pessoal, o canal atingindo ali, né, a faixa de 100 mil inscritos, eu posso aqui trazer outros produtos de qualidade para vocês e de forma totalmente gratuita, tá? Então, vamos lá, vamos fazer esse canal crescer. E vocês podem fazer isso, pessoal. A sua inscrição não vai tecnicamente te matar, tá? Ao contrário, vai fazer você ter um conhecimento de qualidade aqui no canal. Então já se inscrevam e deixem nos comentários sugestões. E falem aí o que vocês acham de Banco do Brasil, se é uma boa opção para o médio a longo prazo. Em particular, sigo comprando na minha carteira e aumentando a posição conforme os preços vão se tornando interessantes. Nesse preço eu acho barato e se cair abaixo disso, acho ainda uma extrema pechincha, obviamente olhando para uma visão de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!